O presidente nacional da OAB exaltou a indicação do advogado constitucionalista Luiz Roberto Barroso para o Supremo Tribunal Federal. Segundo Marcos Vinícius Furtado, o advogado reúne todos os requisitos para esta nobre missão. O presidente da Ordem destacou ainda a estreita relação e a colaboração que Roberto Barroso vem prestando à OAB ao longo dos anos, tendo sido, inclusive, nomeado membro da Comissão de Estudos Constitucionais da entidade e aceitado participar da comissão do temário da 22ª Conferência Nacional dos Advogados, que será realizada no ano que vem, no Rio de Janeiro. A inclusão dos advogados no sistema de tributação do Simples, a promulgação da proposta de emenda constitucional que cria 4 novos tribunais regionais federais e o apoio da OAB à PEC que define a competência para a investigação criminal pelas polícias civil e federal foram assuntos abordados durante uma audiência entre o presidente nacional da Ordem e o presidente do Senado Federal. A visita ao Senado foi no intuito de pedir apoio aos senadores em várias questões de interesse da advocacia brasileira. No encontro com o presidente da Casa, senador Renan Calheiros, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, solicitou a imediata promulgação da proposta de emenda constitucional 544, que cria 4 novos tribunais regionais federais. Além disso, a OAB deixou claro seu apoio à PEC 37 de 2011, que define a competência para a investigação criminal pela polícia. Levamos ao presidente do Senado Federal o apoio da OAB Nacional às 2 PECs que tramitam no Congresso. A primeira PEC, já aprovada, que se encontra em estudo para a promulgação na mesa diretora, é a que cria os tribunais regionais federais do Paraná, de Minas Gerais, da Bahia e do Amazonas. Considera a OAB que a criação desses tribunais é importante porque aproxima a justiça do cidadão. E também trouxemos o apoio do Conselho Federal da OAB à PEC 37, que torna claro algo que hoje já é existente na Constituição Federal, de que o poder de investigação ela é da polícia com a colaboração do Ministério Público, de que o poder de investigação da polícia deve ser fiscalizado pelo Ministério Público, controlado pelo Ministério Público. O Ministério Público tem o poder de solicitar diligências, de solicitar novo inquérito, ele tem muitos poderes no inquérito, mas não tem um poder de inquérito. E viemos trazer, portanto, esta posição do Conselho Federal da OAB ao senador Renan. Sobre a PEC 544, o presidente do Senado informou que 2 questões ainda estão sendo examinadas pela mesa diretora, antes de promulgar a proposta que cria os TRFs. Mas para a OAB, os pontos apresentados já foram superados. Uma que diz respeito ao vício de iniciativa, se poderia a criação ter partido do próprio Congresso. E a segunda que diz respeito justamente à condição de que na Câmara dos Deputados houve uma alteração de redação. Demonstramos ao senador, presidente do Senado, que as 2 matérias são muito tranquilas. Em primeiro lugar, não há vício de iniciativa, tendo em vista que durante a emenda constitucional 45, que foi iniciada aqui no Congresso, se criou o Conselho Nacional de Justiça, se extinguiu os tribunais de alçadas e nem por isso a emenda constitucional 45 foi declarada inconstitucional. E depois, a alteração de redação feita na Câmara dos Deputados, ela não altera o conteúdo da PEC, foi uma mera alteração de redação. E, portanto, nesses casos não se faz necessário o retorno da matéria ao Senado. Portanto, demonstramos ao senador Renan, que ficou de estudar a matéria, que a PEC de criação dos novos tribunais pode e deve ser promulgada pela mesa do Congresso Nacional. Na audiência, a OAB requereu a Renan separar o projeto de lei 105 de 2011, que trata da inserção dos advogados no sistema tributário do Simples, das outras propostas sobre o tema que também tramitam na Casa. Entendemos que o sistema do Simples deve ser aplicado aos advogados, porque isso vai beneficiar principalmente aqueles que estão em início de carreira, aos advogados que estão
começando na profissão e que tem uma arrecadação menor. O objetivo de desmembrar o PLS 105 das outras matérias é agilizar a tramitação do projeto. Atualmente, ele tramita em conjunto com outros 7 projetos de lei do Senado. Todos alteram a Lei Complementar 123 de 2006, acrescentando outras atividades de prestação de serviços ao Simples. O Simples seria uma isonomia, né? Uma isonomia dos advogados com outras categorias e com outras atividades empresariais. O advogado hoje, na verdade, na sua atividade cotidiana, ele tem que constituir uma empresa, uma sociedade de advogados, ele tem que emitir nota fiscal, ele tem que empregar, ele tem funcionários, tem advogados trabalhando no seu escritório. Então, tudo isso implica em quantia elevada de recursos, de tributos que recaem sobre a sua atividade e, muitas vezes, com a burocracia muito grande a partir disso. Então, o Simples, antes de tudo, não só reduz tributo, mas também reduz, mas simplifica a atuação da atividade do advogado. O mais importante é destacar que o simples advogado legitima a sociedade de advogado também como empresa e permite ao advogado que ele possa se dedicar mais à sua atividade fim, que é defender seus clientes, defender também a democracia e a sociedade. Eu acho que o tempo do advogado tem que ser voltado para isso. Mas também uma questão de justiça fiscal e tributária. É muito importante para a advocacia que tenhamos uma carga tributária compatível com outras atividades empresariais e com outras categorias. Nós não entendemos por que as sociedades de advogados são um pouco discriminadas nesse aspecto também. Então, essa pauta haverá de ser vencida. Eu acho que a OAB vai conquistar a aplicação do Simples à sociedade de advogados e nós, com certeza, seremos, no final, nós, advogados e a sociedade como um todo, os maiores beneficiários.